Sábado, 27 de fevereiro de 2021. Veja agora os destaques do Band Empresarial. Nós vamos falar com Ricardo Galvão. Ele é CEO da RG7. Além disso, ele é instrutor de arte marcial e vai falar para a gente o porquê de ter feito essa virada de um fundador da TOTUS Bahia virar um instrutor, coach, mentor de artes marciais para o mundo empresarial. Há 2 décadas atrás, eu fui sequestrado aqui em Salvador. E isso mudou essa chave. Eu acho que, não sei se você já foi sequestrado, mas é uma sensação terrível. Não, graças a Deus. Depois de um mês de traumas, eu tomei a decisão de sair do Brasil, absorver conhecimentos de defesa pessoal em Israel e nas Filipinas. E voltei com esse conhecimento com o propósito primeiro de defesa pessoal, mas logo em sequência eu vi que eu tinha um propósito também de ajudar pessoas. E com isso eu consegui enxergar também que existia uma grande analogia e comparações no mundo empresarial com a defesa pessoal. Conversaremos também com José Trindade, presidente da Condé, que vai falar das metas e desafios, ele que assumiu agora nessa companhia que tanto serve ao povo baiano. Nós temos intervenções hoje, Azevedo, em quase todos os municípios do estado da Bahia. Então, nesse momento difícil, desse desafio, é exatamente que o governo tem essa obrigação de estar presente em todo o processo para que a gente possa estar levando melhores condições para a população da Bahia. Pois é, e o Band Empresarial está começando agora. Perdeu, amigo! Qual é o nome? Pois é, vocês não estão entendendo nada, né? Mas nosso Band Empresarial está tendo o prazer aqui de ter com a gente Ricardo Galvão. Ele é CEO da RG7 Soluções, ele também é instrutor de arte marcial e fundador da TOTUS Bahia. E vai trazer aqui para a gente, para vocês entenderem o porquê disso. Por que a defesa pessoal nos ajuda em nossa vida empresarial? Com vocês, Ricardo Galvão, bom dia. Prazer ter você aqui, nosso Band Empresarial, Ricardo. E pomba, que rapidez, viu? Bom dia, Azevedo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho. Que bom, amigo. E aí é o que a gente vai entrar. Você é uma pessoa de sucesso dentro do mundo empresarial, obrigado. Fundador da TOTUS, presidente da Câmara Brasil-Portugal, Seção Bahia, e resolve, de repente, fazer treinamentos, instrutor de arte marcial. Me fala como é que você fez esse link e como veio essa chave. Tá bom, Azevedo. Há 2 décadas atrás, eu fui sequestrado aqui em Salvador. E isso mudou essa chave. Eu acho que, não sei se você já foi sequestrado, mas é uma sensação terrível. Não, graças a Deus. E depois de um mês de traumas, eu tomei a decisão de sair do Brasil, absorver conhecimentos de defesa pessoal em Israel e nas Filipinas. E voltei com esse conhecimento com o propósito primeiro de defesa pessoal, mas logo em sequência eu vi que eu tinha um propósito também de ajudar pessoas e com isso eu consegui enxergar também que existia uma grande analogia e comparações no mundo empresarial com a defesa pessoal. Me fala um pouquinho sobre isso. Como é que você, nesse mundo hoje de tanta turbulência, insegurança total, por mais que se tente, como é que você percebeu que essa defesa pessoal poderia, de alguma forma, trazer incentivos ou definir metas para a vida do empresário? Na verdade, foi um insight. Uma empresa internacional me convidou para fazer um treinamento na área comercial, né? Então, tenho mais de 20 anos na área comercial, na época como CEO da TOTUS, e eu fui fazer esse treinamento e deu esse insight. Eu falei, por que não associar os axiomas e os protocolos de prevenção da defesa pessoal ligados à área comercial? E eu percebi que tinha muita coisa a ver. Por exemplo, na área... Os axiomas. Pois é. Então, a gente tem mnemônicos, né, que são palavras que remontam alguns conceitos para que a gente consiga absorver e fazer as comparações. Por exemplo, eu aprendi com o professor Paulo Albuquerque um axioma chamado IVAN. IVAN significa inimigo em maior volume, armado ou em maior número. E isso acontece muito na área comercial. Por quê? Muitas vezes você acha que está num processo de concorrência com outros concorrentes, você acha que está sozinho, você acha que é o melhor, mas o IVAN está presente. Às vezes você só está ali como uma moeda de comparativa, onde aquela empresa quer um outro produto, quer um outro concorrente, e Verdade. Quando você vê, você está com o IVAN presente. Da mesma forma,
eu desarmei você aqui, mas eu tenho que estar sempre com cuidado, porque o Ivan, você pode não estar sozinho. Geralmente você tem uma outra pessoa que esteja acompanhando. Então eu lhe desarmei, mas eu tenho que estar preparado para o Ivan, que pode estar com você. E qual é essa grande diferença? Você me citou que há a diferença grande entre a defesa pessoal e as artes marciais. Perfeito. Qual a grande diferença? A grande diferença é de que as artes marciais, que é uma coisa fantástica, mas elas foram construídas para a competição, para a luta, onde existem regras, onde existe um tatame e assim por diante. A defesa pessoal, o objetivo dela é especificamente a sobrevivência urbana, ou seja, não existem regras, a única regra que existe é você sobreviver e voltar, no meu caso, para a minha casa, ver minhas 3 filhas. Essa é a regra única e fundamental. E aí vamos trazer então para o nosso tema um pouco mais específico. E aí você começou a militar em fazer treinamentos para os empresários e suas equipes. E aí o que é preciso? Quanto tempo demanda? Quanto tempo leva? É preciso que esse empresário realmente faça a defesa pessoal para que ele possa absorver todas as instruções que você geralmente passa para esse mundo empresarial? Não necessariamente. A gente tem sempre um conceito de que quando a gente está com a xícara vazia, sempre é melhor. Você consegue absorver sem pré-conceitos, digamos assim. Então, toda vez que a gente passa um modelo de conhecimento novo, as pessoas que não detêm esse conhecimento, ou seja, a xícara não está cheia, é sempre mais fácil, é sempre mais oportuno. Então, não há necessidade, porque principalmente a defesa pessoal, ela é baseada em 80% das situações que ocorrem no dia a dia, chamada prevenção. E fazendo novamente uma comparação ao modelo empresarial, nós empresários sempre trabalhamos com prevenção. Como? Geralmente em outubro, novembro, a gente faz o quê? Um business plan, um planejamento estratégico para o próximo ano, onde a gente faz uma análise de SWOT, das fraquezas, oportunidades e assim por diante. Da mesma forma, o conceito de prevenção é análogo ao planejamento. Por que você faz o planejamento? Para tender a errar menos, porque a gente sabe que todo planejamento que a gente faz, com certeza alguma coisa vai dar errado, mas você minimiza as probabilidades quando você trabalha a prevenção e você trabalha o planejamento estratégico de uma empresa. E aí como é que você definiria esse trabalho, Ricardo? Como uma mentoria ou como um processo de coach? Tá. É muito importante as pessoas entenderem que existe uma diferença entre mentoria e coach. O coach, resumidamente, faz com que as perguntas certas para que você tenha um insight e você descubra aquilo que você quer. A mentoria se baseia num conhecimento prévio, na experiência de um profissional, que baseado naquela experiência, ele lhe passa o conhecimento. Então, se eu fizer uma comparação, a defesa pessoal, neste caso, está muito mais ligada a uma mentoria, visto que eu já tenho uma bagagem empresarial e uma bagagem na área de defesa pessoal, onde eu vou mostrar aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Tá. E aí, qual é o ideal, Ricardo, para que a gente, quem está nos ouvindo, aí, nosso telespectador, empresário, possa dedicar de tempo para esse tipo de trabalho? Qual é o tempo que demanda diário, semanal e, evidentemente, qual é uma turma ideal, talvez, de funcionários, né, de colaboradores dessa empresa? Perfeito. Isso vai depender muito do propósito e das dores daquele empresário e daquela empresa. Então, você pode ter uma palestra de 1 hora, você pode ter um seminário que pode durar a manhã inteira, ou pode ter um seminário que dure o dia inteiro, como eu já fiz para algumas empresas aqui em Salvador, onde eu envolvi 100 gestores de uma grande empresa aqui da Bahia. Mas o ideal, se você quiser um volume de conhecimento maior e uma profundidade, 20 pessoas, no máximo 20 pessoas, para que a gente tenha uma profundidade maior e possa fazer as comparações da defesa pessoal com as questões empresariais, das dores que aquela empresa está sentindo. O bacana é que, no final, além de você ter uma analogia eficiente para a sua empresa e pensar nesses métodos, você sai também com uma bagagem pessoal, ou seja, você ajuda o CPF e você ajuda o CNPJ. Ô, Ricardo, me fala, estamos vivendo aí um tempo extremamente conturbado, pandemia, Sim. saúde, muita gente também com envolvimento mental extremamente confuso, né? As relações extremamente complicadas
para poder lidar com isso. Eu acho que esse trabalho, inclusive da disciplina do esporte, a disciplina da defesa pessoal, de alguma forma, traz também uma melhoria mental para que possa, de alguma forma, as pessoas conseguirem trabalhar melhor esse momento complicado, não? Perfeito. Eu tenho uma máxima de que, assim, você é o que você treina. E muitas pessoas acham que só você treinar a sua biomecânica, como eu fiz esse desarme, é suficiente. Não. Tudo começa no modelo mental. Então, por exemplo, se você está sofrendo um determinado assalto, você começa toda uma situação a ser resolvida no modelo mental. E para você resolver isso de uma forma mais assertiva e com menos probabilidade de dano, é necessário que você treine primeiro sua mente. Então, por exemplo, na nossa academia, a gente, por exemplo, reúne um determinado aluno e passa durante 2 minutos execrando aquela pessoa, e para quem faz isso é pior, porque a gente sente a dor de falar mal de quem a gente gosta, mas aquilo ali, como os budistas falam, é uma compaixão, né, sem piedade. Nós estamos ajudando aquela pessoa a ter resiliência numa situação de conflito, onde você tem uma série de coquetéis hormonais acontecendo, seja no estresse de uma situação real ou na situação que nós vivemos hoje. Nós estamos num momento de Covid, estamos numa situação de confinamento, num estresse absurdo, coquetéis hormonais acontecendo o tempo inteiro. Então é preciso muito você ter essa disciplina mental e essa resiliência para enfrentar as situações adversas que estamos enfrentando hoje. Perfeito. Ricardo, olhando aqui para o nosso telespectador, quais são as dicas que você daria aqui agora para quem está querendo começar? O que é o primeiro passo que tem que se tomar para poder chegar a um ponto que você está aí determinando como sendo sadio para o empresário e para que ele possa usar isso na empresa dele? Primeiro é ter a vontade de fazer, ter a atitude de fazer. Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos passando nesse momento difícil e a resiliência e a disciplina, como você muito bem colocou, e a atitude de não desistir, não importa o que aconteça, é fundamental. Então, a primeira é ter essa consciência mental e de que isso tudo vai passar. Isso vai passar. E será mais um aprendizado, espero que para a humanidade e para todos nós empresários, para que a gente tenha essa consciência. Depois da Segunda Guerra, alguns banqueiros suíços se reuniram e montaram o que se chamou de axiomas de Zurique. E eles tomaram algumas decisões depois da Segunda Guerra de como remontar a situação. E eles chegaram à conclusão de que era importante ter uma consciência de que planejamento a longo prazo deixou de existir. Então, da mesma forma que nós vamos ter essa questão do Covid vai passar, outras situações, outros cisnes negros irão acontecer. E é muito importante saber e ter consciência de que as coisas mudam da noite para o dia. Então, planejar a curto prazo e a médio prazo, mais do que nunca, será necessário. E comparado a uma coisa chamada, outro axioma chamado ARI, avaliação de risco iminente. Toda situação que ocorre na defesa pessoal, você geralmente é pego de surpresa, uma briga de trânsito, uma arma de fogo e tudo mais, você tem que ter isso. E no mundo empresarial, uma coisa chamada ARI, avaliação de risco iminente. Se não é iminente, está no planejamento estratégico. Ricardo, agradecer. Vocês estão vendo aí, gente, falando com pessoas da Bahia, pessoas que estão fazendo diferente, pensando o mundo empresarial fora daquela caixinha, e você encontra sempre soluções. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com o nosso Band Empresarial, entrevistando o presidente da Condé, José Trindade. Nos aguarde, fique com a gente.